Comunidade Filhos do Sol, saudações em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Estamos aqui mais um dia reunidos para refletirmos juntos a palavra de Deus. Que alegria, não é? Hoje, meus irmãos de fé, é mais um dia para ficar cheios do Espírito Santo, completamente preenchidos, para tomarmos boas decisões com humildade. Vamos falar hoje sobre a formação dos pensamentos, sobre a importância da humildade. E eu já começo fazendo uma pergunta para vocês. De que adianta acumular tijolos e cimento se não se sabe como usá-los nas construções? A quantidade de informações define a formação de um técnico, meus irmãos de fé, mas não a de um pensador. Grande parte dos engenheiros da atualidade tem mais conhecimento de física e química do que Einstein, Newton e outros gênios da física. Mas por que esses gênios revolucionaram a ciência? Foi pela vasta cultura? Nada disso. Foi principalmente porque aprenderam a libertar o imaginário e a capacidade de observar os fatos. Einstein disse certa vez que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Sem conhecer psicologia e quase nada sobre a mente humana, comentou sobre esse fenômeno psíquico importante que milhares de educadores no mundo desconhecem até hoje. E porque o ignoram, muitos estão formando meros repetidores de dados e não pensadores. Jesus, o mestre dos mestres, o maior educador da história, sempre ensinou os seus discípulos a pensar, a raciocinar, a libertar o imaginário para enxergar a verdade em Deus Pai. Fazendo-se assim, libertar o imaginário, libertar a intuição criativa, expandindo o pensamento. Através da arte da dúvida e da crítica, a humildade não apenas desobstrui os pensamentos fechados, aqueles que estão reclusos, mas ele expande, fazendo-se assim enxergar por vários ângulos a mesma situação. O exercício intelectual da humildade, meus irmãos de fé, nos leva a abrir o leque de nossas mentes para darmos respostas inteligentes em situações novas e imprevisíveis. Portanto, a humildade é fundamental, não somente para a saúde psíquica, mas para formar pensadores, assim como Jesus, nosso Mestre e Salvador, sempre nos ensinou a sermos mansos e humildes de coração, como Ele é. Aquele que nos ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus Cristo, era um especialista em libertar o imaginário de seus seguidores e em estimular a formação de pessoas completamente livres, despreconceituosas, intuitivas, capazes de ter reações inovadoras e inquietantes. Para ele, o maior é aquele que serve. Os grandes são os que sustentam os menores. O poder não existe para gerar celebridades, mas para ser exercido por pessoas que se doam e contribuem para a humanidade. O mestre da vida sempre se escondia depois de fazer algo extraordinário. Preferia ver um sorriso no rosto de um leproso a ter os aplausos dos fariseus. Preferia ver a esperança nos olhos de um moribundo a sofrer o assédio das multidões. Discursou sobre as contradições da vida. Disse que os privilégios dos discípulos seriam interiores, pois externamente passariam por turbulências como qualquer ser humano. Senhor de uma exímia compreensão dos fundamentos da existência, demonstrava que a vida humana era uma fagulha no tempo. Tudo passa rapidíssimo. Num instante, estamos no vigor da juventude. No outro,
no último fôlego. As pessoas que estavam ouvindo seu fabuloso discurso no alto de uma montanha estariam no momento seguinte diante de seus conflitos familiares e tensões sociais. Mas Jesus demonstrava que ninguém seria digno do conforto emocional se não usasse suas crises para nutrir-se. Ninguém devolveria sua força interior se não usasse suas fragilidades para construí-la. Ninguém seria digno, meus irmãos de fé, da lucidez se não aprendesse humildemente a reconhecer as próprias tolices e incoerências e as usasse para crescer, para evoluir em Cristo Jesus. Só assim as pessoas seriam capazes de cultivar um jardim depois das tempestades e de encontrar harmonia depois das avalanches. Jesus liberta nosso imaginário, meus irmãos de fé. Por isso que não devemos nos acostumar com o normal do mal. Toda vez que alguém controla, domina, constrange e tolhe a expressão de pensamento dos outros, seja nas universidades, religiões, colégios, nas empresas ou em outros ambientes, está manifestando traços de psicopatia. Exatamente, meus irmãos de fé. A psicopatia é um traço a ser realmente avaliado. Os psicopatas acham que não devem nada a ninguém. Os outros é que lhes devem aplausos, reconhecimento, elogios, submissão. Na Bíblia Sagrada, temos muitos nomes com esse traço de psicopatia, incluindo o rei Herodes. Na Bíblia, é um rei da Judéia, que aparece nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Herodes é conhecido por ter ordenado o massacre dos inocentes em Belém, após o nascimento de Jesus. Mas existem vários personagens da Bíblia Sagrada com o nome de Herodes, incluindo Herodes I, o Grande, o Herodes Antipas, e todos com o mesmo traço. Mataram, destruíram, cometeram atrocidades, violaram direitos humanos. A maioria dos tiranos não sabe que o poder aumenta os débitos, que um ser humano só pode ser um grande líder se não for marionete dos seus conflitos, se antes de tudo não liderar a si mesmo, ter controle emocional, inteligência emocional, como Jesus, manso, compassivo e prudente, nos orienta. O homem que dizia ser filho do autor da existência e, consequentemente, ocupar a posição mais alta que um ser humano jamais sonhou. Foi desapegado da necessidade de poder. Postulava ser rei, mas comia o que lhe ofereciam sem reclamar. Sentava-se à mesa dos marginalizados. Assim como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 10. Poderia exigir que todos gravitassem em sua órbita. Poderia afirmar que não devia nada a ninguém. Mas ao dizer, no Sermão do Monte, na oração universal do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, teve a humildade de declarar que ele era o mais endividado dos seres. Mas o que ele devia, meus irmãos de fé? Devia afeto, compreensão, ternura a todos os seres humanos, sobretudo aqueles que não se achavam perfeitos nem autossuficientes. Por onde circulava, queria saldar seus débitos, dar a autoestima em Deus. Certa vez ele disse que viera para os doentes e não para os que se consideravam saudáveis. Era um médico da alma que procurava os abatidos, os angustiados, os fragilizados. Procurava também os que ocupavam altas posições, mas que tinham consciência da própria temporalidade, a vulnerabilidade de ser humano.
que se viam como neblina que se dissipe inexoravelmente no calor do tempo. Recebia todos do jeito que eram, aceitava cada um, amava o ser humano e libertava-os do pecado. Não se envergonhava do odor fétido das suas chagas e nem da rejeição social de que eram vítimas. Jantava com eles, dialogava, cuidava, incentivava, protegia de todo o coração. Era mais gentil do que o mais gentil dos filósofos, um mestre na arte de ver com os olhos dos outros, de ver com amor. Condoía-se com a dor dos que sofriam, aproximava-se deles sem que lhe pedissem e chorava as suas lágrimas. Ficou profundamente comovido com as pessoas que perderam seus seres amados, como Jairo, Marta e Maria. Interrompeu o cortejo de um funeral na cidade de Naim para suavizar a dor dilacerante de uma mãe, como está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Seu débito com as pessoas era tão grande que esquecia do próprio sofrimento para se preocupar com os dos outros. Um dos momentos mais sublimes foi quando carregava sobre seus ombros feridos a pesada trave de madeira em direção ao Calvário. Não suportou a angústia das mulheres que choravam por sua causa, como está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 27. Desprendido, disse-lhes que não chorassem por ele, antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ele é que se sentia em dívida com elas. Manifestava um afeto esplêndido pelas crianças, abraçava-as carinhosamente na frente dos adultos. Estes as consideravam um estorvo, indignas de estarem na presença do Mestre, mas ele dizia que o reino dos céus pertencia às crianças, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 13. Mas a que crianças, meus irmãos de fé? De que nacionalidade? De que cultura? De que religião? De todas as crianças, todas. Jesus falou de toda a humanidade. O Mestre dos Mestres deixou milhões de pessoas atônitas ao longo das eras ao dizer que morreria numa cruz para saldar os débitos da humanidade com o autor da existência. Jamais alguém se endividou tanto para saldar o débito que não lhe pertencia. O amor transformou esse homem num fenômeno incompreensível. O próprio Deus que veio a nós para nos salvar dos nossos próprios débitos, das nossas próprias dívidas conosco mesmo. O amor transformou, o amor restaurou. Todo ser humano deveria sentir que tem uma dívida de compaixão com seus pares. Todos somos portadores do tesouro da existência. Ter consciência de tal tesouro deveria ser suficiente para nos impelir a abraçar, nos doar, proteger, perdoar, amar profundamente, cuidar das pessoas que nos circundam. Quem não se compadece do outro, jamais se compadecerá de si mesmo. E a forma mais belíssima que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso para saldar todas as dívidas é o perdão, é a arte de agradecer. Devemos agradecer por tudo, meus irmãos de fé, por nosso coração que pulsa, pelo sangue que irriga bilhões de células, pelo ar que respiramos, os alimentos que ingerimos, os trabalhadores que os produzem, expressar gratidão pelo sol, exaltar a chuva,
agradecer o perfume das flores, a sombra das árvores, o canto dos pássaros, agradecer pela polinização das abelhas, agradecer as conquistas realizadas, as batalhas vencidas, as etapas superadas, as crises resolvidas, agradecer as lutas perdidas e as dificuldades sofridas. Uma pessoa saudável é especialista em agradecer, vive com intensidade, não perde o encanto da vida, não se entedia nem se aprisiona nas tramas da rotina. Assim é como Jesus nos ensinou a viver com plenitude. Para finalizar a nossa reflexão, meus irmãos de fé, vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. A fé no meio das perseguições. Devemos dar graças a Deus a todo momento por vossa causa, irmãos, e isso é justo, porque vossa fé está em grande progresso e cresce o vosso amor mútuo, a tal ponto que somos orgulhosos de vós entre as igrejas de Deus por causa de vossa constância e de vossa fé, no meio de todas as perseguições e tribulações que enfrentais. Assim se manifesta o justo juízo de Deus, que vos proclamará dignos do reino de Deus, pelo qual agora sofreis. É justo, com efeito, que Deus dê em paga aflição àqueles que vos afligem, e o repouso conosco a vós que sofreis, quando o Senhor Jesus se revelar do alto do céu, com os anjos de seu poder, no meio de uma chama ardente, para tirar vingança dos que não reconhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes serão castigados com a ruína eterna, afastados da face do Senhor e da glória de seu poder. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado em seus santos e admirados em todos os que estiverem acreditado, e vós acreditastes em nosso testemunho. Também por isso rezamos sempre por vós, para que nosso Deus vos faça dignos de seu chamado, vos faça realizar por seu poder todo o vosso desejo de praticar o bem e torne atuante vossa fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que possamos agradecer por tudo, meus irmãos de fé, saber viver na resiliência em Deus sempre. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu dou. A oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois é muito bom, não é? Partilharmos juntos a palavra de Deus, essa palavra que nos restaura por inteiro, o pão vivo que é Jesus em nossas vidas. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia jamais faltará. Amém. Fé para hoje, meus irmãos de fé. Maanaim, lugar de paz.